Olá, Rabino, tudo bem? Boa Ô, Rabino, noite, pessoal. Boa noite. boa Boa noite. noite. Como você está, Rabino? Graças a Deus, Baruch Hashem. Deixa eu compartilhar com todo mundo aqui também. Boa, boa. E Bom, vocês também que estão na live já vão compartilhando com os amigos, porque é um assunto muito especial que a gente vai tocar hoje aqui no Overbooking Podcast, tá? Para quem assiste o Overbooking Podcast, essa semana lançamos um episódio número 10 com o senhor Joshua Stru. Ele é um romeno judeu que viveu a época do Holocausto. E a gente vem falando sobre isso aqui durante o Overbooking, durante a semana, que é uma coisa que nunca deve ser esquecida, para que ela não se repita novamente. Então, é importante dar voz para tudo referente a isso, né? E hoje aproveitamos que é o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo, e aí nós convidamos aqui, tivemos aqui um convidado especial. E aí eu gostaria que o senhor se apresentasse, Rabino, por favor. Primeiro também apresentar o Germano, que é um dos hosts do Overbooking Podcast. A gente estava falando diretamente com o senhor e o Germano vai participar aqui da live também com a gente. Bem-vindo. legal. Boa Legal. noite, pessoal. Quem vai primeiro? Você ou eu? Pode ser você, primeiro, não tem problema nenhum. Não, beleza. Então, gente, primeira coisa, obrigado pelo convite. Fui bem sabe, acima da hora, mas a gente deu uma corrida aí, porque realmente o assunto é importante. Quem não me conhece, eu sou Rabino Dor Leonatan. Se dá para ver que pelo meu sotaque, eu não sou da Bahia, sou bem longe aí. Sou do outro lado do mundo, sou de Israel, mas já faz bastante anos que eu já estou aqui. E quem quer me seguir, tem meu canal no YouTube, Rabino Dor Leonatan, tem minhas redes, tem o Telegram, tem o Tide, o Instagram, mas foi hackeado, eu tive que fechar. Mas deixa eu fazer como bom judeu, vou fazer uma propaganda, ok? O segredo da prosperidade judaica original, ok, gente? Porque depois que eu lancei o livro, em 2018, começaram a pipocar um monte de especialistas aí, mas esse é o livro original, o assunto original, já é best-seller. Quem quiser, tem no irmão dele também, no Segredo da Mentalidade Judaica. Se Deus quiser, em janeiro vai sair mais um livro e temos bastante alegria em ver o resultado do que esse estudo traga, ensina as pessoas e colocar a mão na massa. No Brasil, fora de negócios que eu tenho, como empreendedor, investimentos e vários outros ramos que eu mexo, e eu tenho uma missão aqui no Brasil, é, ensinar a verdade sobre o judaísmo e ensinar o judaísmo de verdade, sem populismo, sem maquiagem, que eu vi que realmente tem muita coisa errada sendo ensinadas por aí, por N motivos. Desconhecimento, populismo, medo de antissemitismo, aí vai. Então, já faz 10 anos que estamos divulgando ao redor do Brasil, e na verdade também em outros países que falam português, o assunto que é o judaísmo de verdade, para todo mundo saber e conhecer o que se trata. Perfeito, que bacana. Germano, manda aí, pode tocar também o negócio. Legal. Rabino, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz em poder tê-lo aqui. E, inclusive, porque, assim, para nós, que somos de outra religião, a gente tem interesse, ainda mais, eu falo por mim, pelo Pedro, nós somos pessoas curiosas e com a mente aberta para aprender e conhecer sobre coisas que não são do nosso dia a dia. E a gente tem muita vontade, sim, de se aprofundar a respeito não só do judaísmo e de outras religiões também, entender quais são os conceitos, o que vocês buscam, como uma coisa uma pergunta já que eu tenho para fazer como se dá a formação de um rabino, porque eu sei que o rabino é uma pessoa muito importante dentro da comunidade judaica, né? Essa é uma pergunta já?
Já é uma pergunta. Então, o que acontece? Formação rabínica, a primeira coisa, rabino é um líder comunitário, ok? E temos o formação rabínica, ok? Você se especializa, ok? Na lei judaica. E, claro, qualquer um pode, qualquer judeu que tem formação básica pode fazer esse estudo, se formar como rabino. Agora, se torna líder comunitário ou não, já dependendo da pessoa por si mesmo, ou da comunidade também, entendeu? Mas formação rabínica é feita no que a gente chama de yeshiva, um colégio judaico-religioso, pode chamar teológico, mas não é muito desse jeito, aonde que a gente profissionaliza na lei judaica, na legislação judaica, na filosofia judaica, mas independente disso, okay, para você se formar e você faz as provas e tudo, mas independente disso, tem muitos que estudam também, se especializam, mas não tiram a formação oficial. Tem muitas pessoas que eu conheço pessoalmente que são altamente sábios, que não são oficialmente rabinos. Mas isso não muda do nível da consideração que nós temos com essas pessoas, porque no judaísmo que a gente frisa essencialmente o conhecimento. Sabedoria, conhecimento. Exatamente. A sabedoria é como você utiliza o conhecimento. Utiliza, né? sim. Mas é essencial você ter o conhecimento. Se você não tem conhecimento, exatamente, se você não tem conhecimento, não importa como você sabe. Entendeu? Então, você pode ser... Exatamente. Então, essa é a formação. E temos, eu, pessoalmente, formei aqui em São Paulo. Okay? Fiz um estudo de mais ou menos 3 anos e meio, e me formei como rabino. Okay? Entendi. Porque como é um líder comunitário também, né? Você tem que estar apto, uma pessoa tem que ter muita sabedoria, muito conhecimento para atua como uma espécie de conselheiro da comunidade próxima. Isso já é saber lidar com pessoas, né? Já não é questão de conhecimento, mas agora já é questão de caráter. Como você lida com pessoas, como você... na verdade, tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de ajudar as pessoas. E seja judeus, não judeus, independente. Sim. Porque, afinal de contas, o rabino, a liderança comunitária é uma referência para ajudar a comunidade. Excelente. E aí, Pedrão? Ô, Rabino, uma pergunta. Você falou no início aqui da live sobre a maneira correta de ensinar o judaísmo, né? Explica para a gente um pouco o que isso quer dizer de fato, porque para a gente que não tem uma visão, que não conhece a Torá, não conhece todos os mandamentos, fica um pouco subjetivo, porque nós ouvimos falar muita coisa e a partir do momento que ouvimos falar algo que desconhecemos, tudo se torna real, tudo se torna verdade. E aí eu quero que você traga para a gente um pouco do judaísmo real, o que é ser um judeu, como que passar. Então me explica um pouco sobre isso. Então, essa também tem muito a ver com o assunto da nosso lado, do antissemitismo, porque o antissemitismo, afinal de contas, entre vários outros motivos, é o desconhecimento da verdade. Você pode ser racismo ou xenofobia, qualquer coisa desconhecida te leva a ódio, a inveja, mas claro que o antissemitismo tem algo diferente, porque não existe outro povo no mundo que sofre de ataques por ser judeus. Entendeu? Não existe ódio contra chinês por ser chinês, ou sabe, o brasileiro por ser brasileiro. Ao contrário, todo mundo gosta do brasileiro. Então, do povo judeu tem, mas isso é justamente porque desconhecem o que é judaísmo. Então,
ao contrário de todas as religiões que tem hoje no mundo, que são cerca de 80 mil seitas e religiões ao redor do mundo, a única, eu vou falar religião, mas não é, a gente não se trata o judaísmo como religião, tá? Mas a forma, ok, de um certo povo viver. Porque a única vez na história humana, ok, das religiões formadas, ok, que foi uma revelação em massa, uma revelação divina para o povo inteiro, ok? A revelação no Monte Sinai, ok, foi perante cerca de 3 milhões de pessoas, que Deus literalmente falou com todo mundo. Ao contrário de todas as outras religiões no mundo, essa eu posso falar afirmando, que uma revelação de uma pessoa sozinho, em uma caverna, floresta, sonho, okay? Uma pessoa muito assertiva que conseguiu influenciar em certas formas, outras pessoas seguem ele. No judaísmo, tanto o cristianismo, tanto o islã também estão de acordo, foi uma revelação, okay? No Monte Sinai, okay? Em massa, para 3 milhões de pessoas. Então não existe esse papo, Deus revelou para mim e você tem que acreditar que eu estou falando. No judaísmo, é Deus revelando para uma nação, uma família, todos descendentes da mesma família, okay? Dando para eles uma missão. Okay? Você deve ouvir falar esse termo, povo escolhido. Sim. Eu não sei de onde tirou isso, porque povo escolhido falta a continuação. Tipo, você é escolhido para quê? Tipo, é Pokémon. Escolhe você. Não é desenho do Pokémon. Fui escolhidos para uma missão, ok? O que é essa missão? Essa missão, ok? De novo, muitos acreditam que Deus, para você se conectar com Deus, você tem que se desligar do mundo da matéria, desligar das coisas materiais. No judaísmo, não. Nós temos a missão de trazer Deus, revelar aqui nesse mundo. Okay? Fazer, o que chama na Kabbalah, fazer para ele uma moradia no mundo físico. Okay? Uma revelação divina no mundo físico. Então, não é desconectar, mas, na verdade, nosso trabalho é conectar os opostos, dessa forma. Esse é o judaísmo. Agora, dentro do judaísmo, okay, nós temos o povo judeu, que foi escolhido para isso, e nós temos os não-judeus, que eles também têm uma missão altamente importante. Okay? Os judeus, nós temos os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, quem sabe conhece tudo. Essa é para os judeus. Os não-judeus, okay, eu tenho o que chama as 7 leis universais de Noé e os 60 e poucos derivados. É justamente fazer esse mundo civilizado, mundo justo, okay, mundo correto, moral, para quê? Para justamente nós, como judeus, conseguimos fazer essa união. Que Deus sente realmente em casa nesse mundo. Perfeito. Pensando nos 613 mandamentos, eu percebo que talvez e aí é uma teoria, tá? Enfim, é uma teoria que é muito pessoal, é muito própria. E eu percebo que o segundo mandamento de vocês é não distrair a mente com outros deuses além dele, além do principal. Você acha que isso traz um foco muito maior sobre a verdade de Deus, sobre como atuar de fato? Porque eu percebo que muitas religiões têm vários deuses, né? Pensa numa divindade, não é uma divindade única, são vários deuses, vários santos. E isso acaba não unificando um povo. Você acha que isso tem alguma correlação com a prosperidade do povo judeu? Eu vou te falar uma coisa. Você é casado, né? Sim. Você tem quantas esposas? Uma.
Ué, por quê? Porque na minha cultura diz que devemos ser monogâmicos e isso é uma verdade Não, para mim, porque, para minha na religião. verdade, não, porque se você vai com outra mulher, você vai apanhar severamente da sua. Esse, Isso também. Isso também. Eu vou apanhar bastante a ponto de não conseguir andar. não, mas falando uma coisa assim, a nossa Torá, o que acontece? Tem muitas crenças que seguem, não falar deuses, mas outras forças da criação. Porque todas as forças foram criadas. Nós, judeus, e a Torá nos orienta, nós vamos relacionar com o próprio Criador, não com uma criatura. É uma coisa que muitas me perguntam, que está escrito em Gênesis Bereshit, que está escrito, Deus falou, façamos o homem na nossa imagem, na nossa semelhança. Okay? Eu explico isso no meu livro, eu falo no judaísmo, okay? Tem duas explicações. Deus fala com os anjos, vamos criar homem. E depois ele fala, Deus criou. Mas a explicação cabalística, na verdade, é Deus fala com a própria alma de Adão. A própria alma. Façamos o homem, fazemos o corpo físico para você. Okay? Que esse homem vai ter todo o poder divino de ser o próprio Criador. Vou te falar, esse negócio de PNL, New Age, não é nada novo para nós. Okay? Nós temos esse conhecimento há milhares de anos. A sua mente consegue criar uma realidade. Nós temos livros, sabe, de 2000 anos falando isso. Por quê? Porque dentro de você, Deus embutiu o próprio poder divino. Então, a pergunta é se você tem um contato tão perto com o próprio Criador, ele fala, eu quero relacionar com você. Então, você, que essa, na verdade, veio também da cultura grega-romana, onde que o homem criou deuses conforme as próprias vontades. Sim, eu ia fazer esse comentário agora. Entendeu? O homem criou deuses para adorar eles, para, na verdade, adorar ou dar aval para os próprios desejos materiais carnais dele. Em vez de entender que quando está escrito façamos o homem na nossa imagem, na nossa semelhança, não que Deus tem imagem do ser humano, mas o homem tem o poder divino de ser um criador da sua própria realidade. Esse é que é o judaísmo, esse é que a gente está tentando ensinar às pessoas. Sair dessa matrix, porque existe, na verdade, a gente está falando, em Deuteronômio está escrito isso, em nossas rezas diariamente, não tem nada além de Deus, do Criador. Ele é tudo ele, porque ele é o próprio Criador. Perfeito. E qualquer coisa Rabino, que vai limitar ele é uma criatura. Então, sim. Rabino, uma outra pergunta, tá? Eu fiquei curioso quanto a 613 mandamentos, né? sim. A gente tem os 10, né, mandamentos, e... Na verdade, os 10 são para os 613. Sim, sim. Mas eu digo assim, eu na minha religião católica, eu conheci os 10. E se você perguntar para muitos, talvez não lembre dos 10. E eu te pergunto, dentro dos 613, todos os judeus conhecem a grande maioria deles, ou existem os mais importantes? Os 10 ou os Os 613? 613. O que acontece? Você tem que entender a primeira coisa. Eu já avisei o Pedro que eu não vou ser populista nem politicamente correto. Claro. Isso é muito bom. Mas, já que você falou como católico, me desculpa, mas você nem segue nem um segundo. Porque, não sei se você é católico praticante ou não, mas católicos até agora tem mais de 3.000 santos. Ok? E Estado. Não estou falando da Trindade ainda. Entendeu? Que tem tantas
poderes além de Deus, que Deus nem é mencionado dentro do catolicismo. Ok? Muitos lugares a Maria é mais importante do que Jesus, sendo os católicos. Então, vou falar assim, você não cumpre os 10 mandamentos. Agora, para entender, o que são os 613 mandamentos? Imagina a Constituição. Okay? Você tem 613 leis para todos os aspectos da sua vida. Okay? Tem leis para rei, leis para sacerdotes, leis para empresários, lei para escravos, lei para mulher menstruada, lei para casados, lei para doentes. Aí vai. Não todo mundo cumpre tudo. Okay? Da mesma forma que um civil não precisa cumprir igual policial, ou vice-versa. Entendeu? Agora, dentro disso, okay, são 613 mandamentos, eu vou fazer critérios que dentro delas tem como você executa. Agora, claro, quanto mais você vai estudar, mais você vai ter conhecimento. Okay? A maioria dos judeus, praticantes, estão cientes das leis que cabem a eles, dia a dia atuais. Eu vou te falar a verdade. Tem leis que a gente estuda para o trabalho dos sacerdotes. Não sei se todo mundo estuda ou sabe. A gente estuda, mas, sabe, com certeza que da família sacerdotal estuda e sabe. Eu conheço amigos meus que eles são bem afinados. Entendeu? Leis sobre reis, ou leis sobre escravos, por exemplo. Além do escravo no judeu, na verdade, é carteira assinada, um funcionário. Okay? Essa chama escravo porque antigamente não tinha palavra de carteira assinada. Exatamente, era escravo. Mas eu entendi. Se você vai ler... É porque essas 613 leis elas são subdivididas para as categorias. Então, nem todo mundo está sujeito a todas as leis, né? Quer dizer, são... Não, claro, dependendo da sua posição. Entendeu? Dependendo da hora você se incorpora. Tem leis de menstruação feminina. E outra vez com o marido tem que saber, mas não precisa preocupar com isso. Entendeu? Ou, sabe, ou vou falar assim, exemplo de reis. Tem um rei. O rei tem certas regras, tem certas mandamentos que ele tem que cumprir. Eu posso saber, mas não tem para que eu fazer. Não faz sentido. Entendeu? E tem mandamentos que eu, como não sendo sacerdote, é proibido cumprir. Então, esse também é um mandamento. Entendi. Não fazer o que é proibido. Entendi. A minha pergunta veio no sentido de que parecia ser muitos. Então, eu pensei que isso se aplicasse a qualquer pessoa dentro do judaísmo. Então, não, mas se você vai pegar a Constituição brasileira, você puxa tudo isso. E também, ninguém está preocupado com isso. Entendi. Tem muito mais leis. Pega toda semana sai uma nova lei, novo decreto, novo será de quê, nova invenção da cabeça dos caras. E a gente desconhece, né? A maioria não fala a menor ideia do que se trata. Agora, no judaísmo, é fixo. Por quê? É 613, o que Hashem mandou. Oh, Deus, a gente fala Hashem, a Deus mandou 613 fixo, ponto, acabou. Pode estudar, pode entender, pode agregar. O que na verdade muda, okay? A forma que a gente executa de acordo com o avanço do tempo. Okay? Por exemplo, antigamente não tinha celulares, não tinha carros. Okay? Falava de cavalos e carroças. Então a gente está, mas a lei por si não mudou. A execução dele, conforme o avanço do tempo, é adaptado. Mas não que mudou. Jamais. Perfeito, entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, e aí é uma pergunta seguida de uma curiosidade, né? A lei 13 e a 14 me chamam, o mandamento 13 e 14 me chamam muita atenção. O 13 ele diz que deve amar os judeus, né? E o 14º fala em amar os convertidos.
né? Sim. Eu, particularmente, não conheço nenhum convertido. Todo mundo, todos os judeus que eu conheci até hoje, eles são judeus de origem, né? A família era judeu, judaica, enfim, tudo mais. É fácil esse processo de conversão? Como que funciona esse processo? É para qualquer um? Como que se dá esse tipo de processo? Olha, então vamos lá. Primeira coisa, eu conheço bastante convertido. Na nossa própria comunidade tem vários e vários que são muito queridos. E o que acontece? Existe um processo de conversão que significa que uma pessoa se torna judeu. Okay? Claro, não é objetivo de a gente difundir, porque não é o propósito do mundo inteiro ser judeu. Ok? Vou fazer uma chamada que essa pessoa tem, portanto, ele tem que passar por um processo, que a gente fala processo de conversão, onde que a pessoa vai estudar a primeira coisa, vai saber o que ele precisa saber como judeu, okay? O que é necessário e como que é a vida como um judeu. Ele tem que ser supervisionado por algum rabino que ajuda ele, orienta ele, e depois, okay, ele vai se apresentar para um tribunal rabínico, provavelmente em Israel, nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não faz esses tribunais, aonde ele vai fazer um processo formal de interação, de conversão, não é conversão, mas interação dentro do judaísmo, onde ele vai passar por circuncisão, vai fazer a imersão do banho ritual, que é o mikveh, okay? E ele vai fazer parte agora do povo judeu. Agora, ele tem que entender que quem decide se uma pessoa vai fazer a conversão ou não é a comunidade, nem tanto a pessoa por si. Por quê? Porque a comunidade judaica é uma família. Afinal de contas, todos nós somos, e você falou, tudo vem de origem, entendeu? Mesmo que venham da Europa, ou venham de Marrocos, como a minha família, afinal de contas, somos uma família só. Então, uma pessoa que faz a conversão, um convertido, ele se terá para a parte da família, né? Exatamente, torna parte da família. Então, quem vai decidir quem vai fazer parte da minha família, não o estranho, mas a família. Mas, quando ele se torna judeu, okay, além de nós termos a obrigação de amar o judeu, okay, nós temos a obrigação de amar o convertido, porque ele fez algo acima do dever dele. E agora ele é considerado igual órfão. Então nós temos que cuidar e amar ele em dobro. Rabino, é interessante isso, porque quando você pensa em outras religiões, principalmente, né, as religiões europeias, eu não estou aqui para falar mal, mas elas convertiam as pessoas através da espada. Então você era obrigado a se converter, né? Então, ou você muitos judeus também. Ou morre, né? Hoje em dia, e você percebe uma Mas sabe conduta... por quê? Pois não. Porque a mentira precisa usar força. Verdade. A verdade não precisa convencer ninguém. Simples assim. A verdade, ela é. Né? Sim, não vai mudar. Hoje, por exemplo, uma pessoa fez comentário no meu YouTube, sabe, esses comentários de haters, eu respondi na altura. Falei, amigo, vai estudar português antes que você comenta nos meus vídeos, depois a gente conversa. E o cara começou, sabe, você nem é rabino, você... Tá bom, e falou. E mudou o que na minha vida? Entendeu? Pode falar, entendeu? Porque a verdade, a mentira não incomoda a verdade incomoda a mentira. Sim, faz todo sentido. A gente, e assim, a conversão pela espada, né, como era feita antigamente, ou seja, você não está sendo convertido de coração, né? Agora, no caso da comunidade judaica, como foi explicado agora, você busca, você tem que ser aceito. Para você ser aceito, as pessoas, a comunidade tem que enxergar que você está buscando aquilo verdadeiramente,
né? Então, para você Não, porque poder ser também, validado, entenda, se uma pessoa vai converter e não vai fazer isso de verdade, então para quê? ela não vai ser aceita também. Não tem problema você ser o filho de Noé, não judeu, seguindo as 7 leis, ser, a Torá fala de cidadão, ok? Porque se também você serve Deus, você faz o que ele quer de você. Você não precisa converter e depois não fazer nada. Entendeu? É Sim. uma pessoa, tipo, você faz todo o trabalho para se eleger como deputado e depois você não faz nada. Então, por quê? Não faz Entendeu? sentido, né? Só que essa é pior, muito pior, porque separante é cheio. Sim. Entendeu? Isso demonstra uma união, né? Assim, na forma de pensar do povo judaico e de agir, né? Eu quero até fazer parafrasear o teu livro, né? Que é O Segredo da Prosperidade, né? Judaica. Você acha que esse é um dos segredos? E quais são os outros segredos da prosperidade judaica? Olha, o que acontece? O segredo é que não tem segredo. Né? O segredo é que, o primeiro, que a gente não espera ninguém resolver para nós os nossos problemas. E a gente não, o povo judeu, você tem que entender, durante os últimos 1000 anos, a gente foi expulso de praticamente qualquer lugar, ok? Da Europa. São 2 anos, 2000 anos que a gente foi expulso da nossa própria terra. É. E até então, aonde o povo judeu se instalou, a gente tinha êxito. A gente chegou sabe, questão financeira, governante, sabe, liberdade nem tanto, mas uma vida independente. Por quê? Porque a gente não esperou ninguém, entre aspas, nos salvar, resolver a nossa vida. Não é? Esse é o princípio. Depois, claro, dentro disso, você tem a vida comunitária. Dentro da comunidade judaica, não é? Tem mais ONGs de ajuda social do que no Brasil inteiro, que ajudam mesmo. Não é? Também, a gente não divulga, que a gente não faz isso para ganhar mídia. Se eu vou te falar, por exemplo, o Safra, o Silvio Santos, sabe, o tanto que eles estão contribuindo, estão ajudando a comunidade, ninguém está divulgando. Porque não faz isso para ganhar mídia. Entendeu? Agora, depois disso, okay, e põe a mão na massa e trabalhar. Sim. Esse é um dos motivos, assim, um dos motivos superficiais do antissemitismo, a inveja. É o que eu estou imaginando aqui. Entendeu? Assim, Literalmente. resumindo o que o senhor acabou de dizer, né, Rabino, é parte de uma atitude, o sucesso parte de uma atitude única, mas e também em comunidade, né? É uma junção das duas coisas. Porque nós somos educados dessa forma, desde pequeno, desde muitos anos atrás. Tipo, parece que está embutido no nosso DNA espiritual. Entendi. Entendeu? E o judeu tenta, se vou entrar esses problemas, a gente nunca está satisfeito. Nós somos gratos, nós somos gratos e contentes, mas nunca satisfeitos. Sempre Sim. pode crescer, sempre pode evoluir, sempre pode ser e ter mais. Eu Então, a gente tenho nunca... uma. Desculpa, eu acabei te cortando, porque tem um delay Pode falar, aqui, pode a gente falar. acaba. Eu tenho uma teoria, né? E a gente sabe que guerra, que esse tipo de situação, ela não é bem-vinda em nenhum momento, nunca foi e nunca será, né? Mas eu não deixei de pensar nisso agora, porque a gente percebe uma união dos povos que já sofreram com guerras, pós, né? Pós as guerras, alguns povos se uniram mais, né? Você percebe que eles são mais fechados para dentro de si. Não digo fechado do ponto de vista negativo, digo de se ajudar. E eu acho que essa teoria ela vem muito de encontro com a história do povo judeu, porque, como o senhor mesmo disse, a gente já está 2000 anos sendo expulso de um monte de lugar, ou seja, é um povo que tem que aprender a conviver com si mesmo, a ajudar a si mesmo,
e a superar juntos. Quer dizer, tirando algo bom de fatos ruins que aconteceram na história, né? Faz algum sentido? Afinal de contas, o sofrimento do passado serviu como alavanque para você subir, você crescer. Tem tudo a ver, claro. E você vê muitos povos que hoje vivem uma tranquilidade. Por exemplo, olha na norte europeia, o Japão, o índice de depressão e suicídio é maior do que, sabe, de câncer e de paradas cardíacas. É absurdo. No Japão, você tem floresta dos suicídios. Na Holanda, você tem índice de suicídio absurdo. Por quê? Essa é a pergunta. Porque talvez não tem muita dificuldade para... Não tem propósito de falar. Não tem sentido. Então, às vezes a gente não deseja, mas a gente precisa aprender a superar os nossos problemas. É que nesse caso a família e a comunidade são importantíssimas, né, para ajudar no processo do indivíduo, né? Não, porque sozinho você não faz nada. Mas também não depende dos outros. Sabe, dois remos de um barco. Okay? Para você ser ajudado, você tem que ajudar. E vice-versa. Então, para você avançar e não dar voltas em si mesmo, eu te falo, você quer receber mais, se dá mais. Você quer ter mais, contribui mais. Então, dois remos que vão te levar para frente. Sim. Legal. Eu vou trazer uma outra pergunta. Aqui é uma curiosidade, depois eu quero entrar depois dessa curiosidade, uma próxima pergunta. Dentro do judaísmo, nós temos alguns alimentos proibidos, né? O mais comum é a carne suína, que não pode, enfim, por determinada coisa. Mas tem uma questão que eu nem sei se eu vou pronunciar certo, né? Mas é entre o kasher e o não kasher. Né? Alguns alimentos kasher e não kasher. O que significa isso? Você pode trazer para a gente? Kasher significa aprovado. Okay? Kasher em hebraico significa aprovado ou adequado. O que acontece? Nós temos certos alimentos que não podemos comer. Okay? Por exemplo, certas de aves, peixe de couro, fruto do mar, porco, família, camelo, aí vai. Mas também os animais ruminantes que é permitidos têm que passar um processo adequado de abate e de preparação para poderem ser consumidos, okay, como alimento kasher. Okay? Entre isso também temos vinho, que é muito mais complexo, queijo, leite, porque tem várias processos, okay, que têm que ser supervisionados justamente para não misturar coisas proibidas para nosso consumo. Tipo sangue também, que é altamente proibido, insetos, alface é altamente infestado em insetos, ele tem que lavar, verificar muito bem antes que você consuma. E frutos do mar, eu sei que no Brasil camarão é muito consumido, é altamente proibido no judaísmo. Então tem empresas que são especialistas em produzir comida para o povo judaico. Tem, especialmente em São Paulo tem, nos Estados Unidos tem, Israel óbvio, mas tem, claro, tem bastante. Existe um mercado disso, então. E você fala, certamente deve ser mais caro também, né, para você consumir. Nem vou entrar nisso. Porque é um processo diferente, né? Claro que encarece o valor, mas faz parte. Sim. É normal. A produção é diferente, não tem jeito. E a segunda parte, assim, e aí a gente caminhando para um
ponto agora. Eu quero perguntar alguma coisa da nossa atualidade aqui. Porque vivemos num momento de país de polarização, de pensamentos muito diferentes, um atacando o outro. O que o povo judeu ou se vê de uma maneira diferente essa situação que o país passa atualmente, que o Brasil passa atualmente? Existe um ponto de vista diferente para de vocês? Olha, vou te falar, em geral, nós somos isentos de tudo que acontece em volta da gente. Okay? Estamos vivendo no Brasil, estamos passando pelas mesmas turbulências, porque fazemos até parte dessas turbulências, mas numa visão, vou falar assim, um pouco mais fora do campo, um pouco em cima, tudo que acontece faz parte do processo. Tudo que acontece é uma dogma no judaísmo, tudo que acontece é por bem. Então, pode que a gente não entenda o que está acontecendo, especialmente se você está envolvido emocionalmente, você não vai ter uma razão para entender. A gente temos o costume de se tirar um pouquinho, porque dá um passo para trás e dá uma olhada. Escutei o rabino, amigo meu, ele falou uma coisa interessante. Muitas pessoas se reclamam que o Brasil tem imoralidade, tem crime, tem um monte de coisas que a gente não gostaria de ter. Ele falou, olha, mas olha uma coisa interessante. Espontaneamente, o povo brasileiro está, não importa agora a posição política, mas está manifestando para quê? Para a justiça, para a moralidade, para a família, para valores de moral, entendeu? Então, fala o que você quiser, tem coisas muito boas acontecendo também. Okay? Por isso você tem que saber de onde você se alimenta. Okay? Porque, afinal de contas, as pessoas, eu não conheço ninguém que quer que os filhos dele vão só passar fome, ou vai sofrer. Entendeu? Não existe isso. Okay? A discussão tem que ser um pouco menos emocional, é mais objetivo. Como faremos isso? Agora, se você tirar a emoção do meio, você resolve 90% dos problemas. Perfeito. Verdade. Então, no judaísmo, a gente tem essa prática, chama Hassidismo, Hassídica, aonde você entende que a emoção é o combustível, não é o motivo. Tá? O motivo sempre é a razão. Okay? Agora, o que agir? Como você vai agir? Aí que você coloca a emoção. Sim. A emoção é apenas combustível. Exato. Você, por razão, você sabe o caminho correto. Ótimo, agora coloca a emoção, o entusiasmo, o amor, o paixão para aquela direção. Só que a maioria das pessoas, eles agem, eles decidem por emoção e depois tenta consertar isso, justificar racionalmente porque fizeram essa besteira. Mas a prática hassídica que a gente trabalha, ok? Onde que fala, a razão domina a emoção. No que você não vai sentir nada. Você vai sentir, mas vai sentir a coisa certa e vai agir na forma correta. Rabino, o senhor está falando aí, eu estou lembrando de várias situações que eu agi com a emoção primeiro, e me veio na cabeça aqui, e que depois que eu agi, alguns minutos, normalmente no WhatsApp, quando alguém fala alguma coisa, você vai lá, responde, e aí você para pensar 5 minutos depois e falar, eu deveria ter mandado esse áudio de forma diferente. É o hábito de dar o passo para trás, respirar, colocar a razão em primeiro lugar, para depois ir para a emoção. Eu que mais escutei na escola dos professores, conta até 10. Sempre antes de reagir, conta até 10, bebe copo de água, toma banho. Você sempre, quando a emoção abaixa, a razão vem. Pode ser que a sua ação vai ser muito mais eficaz, muito mais, vamos assim, forte, mas vai ser o correto.
E não botar fogo e depois tentar explicar, desculpar, entendeu? Sim, faz todo sentido. Eu tenho uma outra pergunta. Você quer perguntar alguma coisa antes de mim, Pedrão? Não, não, pode seguir. Tá? Rabino, a gente percebe sempre, não sempre, por isso me vem a dúvida, tá? Eu não sei se os rabinos têm que deixar a barba comprida, mas a gente percebe que tem judeus que usam a kippá, né? Eu até gostaria que você explicasse a razão da kippá, se eu estou pronunciando correto também. E eu sei que existe uma diferença entre mais observantes, menos observantes, ortodoxos, mais ou menos, né? Que o senhor explicasse para a gente isso também, porque, eu não sei se o senhor está percebendo, nosso grande intuito é justamente trazer a cultura judaica para que as pessoas entendam, e como a gente disse no início, né? A falta de entendimento e de conhecimento que gera o preconceito. A gente quer justamente ajudar a quebrar o preconceito para que as pessoas entendam mais. Como que a gente falou antes, nós temos 613 mandamentos. Os 613 mandamentos são igual para todo mundo. Todos os judeus são a mesma 613. O que muda, claro, tem o praticante e o não praticante. O não praticante não pratica. Essa é outra questão. Dentro dos praticantes, okay, o que muda são os costumes. Okay? Por exemplo, a kippá, todo judeu praticante vai ter uma kippá, tem um chapeuzinho que a gente cobre a cabeça. Okay? Significa, a gente sempre lembra que tem patrão em cima. Uma questão de respeito, honra com Deus. A gente não anda, não pode andar 2 metros sem a cabeça coberta. Agora, qual tipo de equipa você vai usar, qual cor, qual tamanho, cada um conforme o que ele quer. Agora, a barba também, está escrito que você não pode raspar a raiz da barba. Porque a gente não usa gilete. Agora, você vai ver judeu que está com kippá, mas sem barba, provavelmente ele usa uma máquina que não tira a raiz. Não tem problema, é o costume dele. A linha que eu sigo, o nosso costume racídico, é não mexer na barba. É deixar ela crescer, ok? Quanto mais, do jeito que Deus criou. Então, é assim mesmo. Agora, é a mesma coisa, não muda. Tem outra linha que fala, já que Deus falou não cortar as pontas da barba que é desse lado, então você vai ver umas linhas judaicas, racídicas, que tem o que chama peot, as franjinhas, aqui do lado. É verdade. É costume também. Entendeu? Já que Deus falou não, raspar a gente vai deixar crescer mesmo. Esses são mais ortodoxos, né? Porque normalmente também estão de chapéu preto, não é isso? Eu também tenho chapéu preto, sabe, já são costumes. Eu não posso falar, porque tem um rabino muito grande da cidade, okay, em Junópolis. Ele é uma das pessoas mais sábias que eu conheço, mas ele raspa a barba, okay, e a kippá dele sabe, é diferente. Mas ele é um dos rabinos da cidade, de São Paulo, do Brasil. Okay? Não que ele, por isso ele menos praticante do que eu, jamais. Entendi. Só a questão dos costumes que ele segue. A lei é igual, os costumes que mudam. Entendi. Normalmente esses costumes é dentro da comunidade que ele está inserida. Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas, afinal de contas, você vê que tudo, eu posso ir em qualquer sinagoga da comunidade. Okay? Eu posso rezar, fazer parte de qualquer sinagoga religiosa da cidade. Entendeu? Entendi. Existe alguma diferença, Rabino, como o senhor mencionou no início, quando a gente traduz, né, a Torá, deu um exemplo, acho que acho que eu vi num vídeo teu da Bíblia também, você falou, que a pessoa traduz a Bíblia, obviamente você acaba pegando ali um pouco do que a pessoa traduziu, né? Existe alguma diferença quando você sai de Israel e vai para outros países do mundo
na forma de aplicar o judaísmo por conta de questões culturais dos países? Não, hoje em dia não muito. Hoje em dia não muito. Mas deveria existir, mas existia então, né? Mas aqui Não, que acontece, de novo, era costumes. Mas hoje em dia, como o mundo ficou, sabe, minúsculo, globalizado, sim. é, acabou, eu posso ir em qualquer lugar no mundo, acho que tem comunidade judaica, eu vou ser bem recebido, como outros que vêm para cá. Entendi. E não vai ser muito diferente. Entendeu? Por exemplo, aqui no meu bairro tem várias pessoas que vêm de fora, ok, para reuniões aqui na comunidade. Eles vêm na minha sinagoga, eles pegam os livros e tudo igual. O cara veio de Israel, de México, dos Estados Unidos, da Argentina. Eu não trouxe com ele as coisas dele, porque ele sabe que na comunidade aqui vai ter tudo o que ele precisa. Entendi. Ô, Rabino, bom, estamos chegando quase 1 hora de live já, acho que muito obrigado pelo... Tá começando eu queria, só. eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, uma mensagem para a galera que está assistindo, desses tempos, e fique à vontade para passar uma mensagem que o senhor quiser. Olha, já que a gente estava falando sobre judaísmo, antissemitismo, eu acho importante as pessoas entenderem, ok? Primeira coisa, o antissemitismo, ok, tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto físico, você tentamos racionalizar a inveja, a propaganda antirreligiosa, antijudaica que passou por anos e anos. Mas, do outro lado, é o desconhecimento. O fato que as pessoas nunca sequer sentaram para conversar com o judeu, com o rabino, ou pelo menos buscaram saber do que se trata, né? Não posso esperar muito, entendeu? Então, eu desafio qualquer pessoa. Senta comigo para conversa, faz as perguntas que você quer fazer e vê realmente se esse ódio tem motivo. Ou não nada mais do que realmente ignorância das próprias pessoas que estão tentando disseminar ódio, divisão, confusão entre as pessoas. Porque, olha, judeus, cara, a gente nunca fomos matar pessoas porque não eram judeus. Nunca perseguimos pessoas por não ser judeus. Você vive sua vida, você quer conhecer a nossa, bem-vindo. Okay? Quer conhecer, quer conversar, quer perguntar. Hoje o mundo judaico é muito mais aberto do que antigamente, porque já fui destraumatizado. Antigamente era mais fechado, mas por N motivos. Mas hoje, como nós temos a internet, o acesso, a pessoa falar que não tem conhecimento ou não sabia, é difícil aceitar isso hoje em dia. Não sabia porque não quis saber. Não tem conhecimento porque não buscou. Então, para meus amigos judeus que estão assistindo, vou falar para vocês. É questão espiritual. O antissemitismo veio quando o judeu não se comporta como judeu. No dia que você vai comportar conforme o combinado com o Criador, cumprir a sua missão, o não-judeu, okay, que está cumprindo a missão dele, te lembrar que você é judeu, okay, que você tem que cumprir a sua missão, ele também vai focar na missão dele. Então, ambos têm que erguer a cabeça, saiba que nosso mundo está indo para lugar melhor, estamos evoluindo, estamos lutando por um bem comum, okay, por um mundo melhor. Okay? E isso vai ser somente através de conhecimento, discussão saudável e racional. Então, se isso ajudou alguém,
Eu agradeço. Rabino, eu agradeço imensamente a tua presença aqui. A gente sabe que não é cedo, né? E você se dispôs a ajudar, a participar. É um dia importante, né? Para trazer informação. Se ajudou alguém, eu não sei, mas que me ajudou muito, ajudou, com certeza. Eu posso falar por mim e pelo Pedro, com certeza. Sim. Porque Sim. muitas das coisas que a gente ouviu aqui, eu já fui pensando na hora aqui, e eu já tirei aqui no mínimo uma dúzia aqui de situações, palavras e ideias para melhorar a minha vida. E eu te agradeço imensamente por você ter separado esse tempo para trazer essa sabedoria para a gente. Rabino, muito obrigado também. Gostaria de agradecer muito. Para quem está aqui acompanhando, eu fiz contato hoje com o Rabino, ele não me conhecia, então se propôs a fazer essa live com a gente. Já conversamos, temos um podcast, o senhor está convidado a participar também, a gente pode conversar, ver um tempo do senhor para a gente aprofundar ainda mais, de uma maneira mais bem estruturada, um roteiro muito mais bem feito, e o senhor falar exatamente o que o senhor quiser, o que vier na mente do senhor, tá bom? Eu não sei fazer outro jeito. Vamos combinar assim, vai ser um prazer, como foi um prazer imenso conhecer vocês, participar aqui. Eu acredito que vamos ter bastante outras oportunidades. Perfeito, em breve nos falamos então. Muito obrigado. Como é que a gente se despede da forma judaica? Existe alguma palavra de... Veja logo, Litraot, você vai se ver. Okay. Shalom velitraot. Shalom. Olá, parabéns para chegar ao final dessa vida, dessa aula. Imagino que não foi fácil, mas se você gostou e você quer saber mais sobre os estudos, sobre os vídeos, tudo está nesse canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e você vai receber aviso de qualquer vídeo novo que chega ao canal. E se você quer saber mais sobre meus cursos, meus livros, minhas redes sociais e até meu contato pessoal, tudo o que você precisa está na descrição embaixo desse vídeo. Espero ver você mais vezes e até mais. Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch, leolam va'ed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch, leolam va'ed. Ve'haya Hashem lemelech על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד, הוי נננאי, 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 נאי, נאי, נננאי, נאי, 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 השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוי נננאי, 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 נאי, נאי, נננאי, נאי, נאי, נננאי, הוי נאי, 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 נננאי, 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 נאי, נאי, נננאי, נאי, נאי, נננאי, נאי, נאי, נאי.
ושמו אחד אוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי ננאי 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 נאי 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 נאי